Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e esse vídeo de hoje é para você que está iniciando o seu projeto literário e fica com algumas dúvidas em relação ao universo onde você vai fazer aquela história se passar. Se é melhor você pegar uma cidade, por exemplo, que já exista, pegar um mundo que já exista, ou seja, situar a sua história no mundo real, ou se é melhor você situar a sua história num mundo imaginário, totalmente inventado por você, que não precisa necessariamente seguir as regras do mundo real, seguir a geografia do mundo real. Ou até que ponto você pode situar a sua história no mundo real e criar coisas imaginárias. Por exemplo, passar a sua história na cidade do Rio de Janeiro, mas criar um bairro novo que não existe na vida real, ou criar uma escola que não existe na vida real. Até que ponto você pode fazer isso na sua história? Uma coisa muito importante é a gente diferenciar o que é real e o que é ficcional. Isso parece meio estranho falando assim, mas é porque a literatura de ficção, ela sempre vai situar as histórias em universos fictícios. Mesmo se você pegar sua história se passa na cidade do Rio de Janeiro, sua história, por exemplo, Dom Casmurro, do Machado de Assis, que se passa, né, no Brasil do século XIX. Eu sempre me confundo com esse negócio de século, se é 1800 e pouco, é 18 ou 19. Mas enfim, e se passa no Rio de Janeiro como era naquela época, né, com lugares reais, só que esse universo dessa história e o universo de todas as histórias de ficção são universos ficcionais, porque eles estão representando em maior ou menor nível a realidade, mas eles não são a realidade. É diferente, por exemplo, de você escrever um manual, de você escrever, sei lá, um livro de física, de geografia, ou mesmo um livro de história do Rio de Janeiro do século XIX, por exemplo. Porque nesse caso você está criando um outro tipo de texto, que é um texto objetivo, que o leitor entende como um texto objetivo, um texto técnico, um texto teórico. Não é literatura, pensando na literatura que o Roberto Assis de Souza enquadra como literatura stricto sensu, né? Que seria a literatura narrativa. Eu tenho um vídeo em que eu falo mais sobre esse conceito de narrativa, então eu vou botar aqui nos cards. O negócio é que esse tipo de literatura, ela traz um contexto diferente de um livro técnico, de um livro teórico. Ela é uma forma de comunicação diferente e o leitor entende isso. O leitor entende esse contexto. Ele entende que quando ele pega um livro que fala da história do Rio de Janeiro no século XIX, e é um livro de história, é um livro, por exemplo, que ele está lendo na escola, para aprender história, para aprender as coisas do mundo real objetivo, ele entende que aquele contexto é diferente do contexto que ele tem quando ele está lendo Dom Casmurro. Ele entende que aquele livro é diferente desse no sentido de como ele trata a realidade. O livro de ficção sempre vai trazer um universo ficcional. Por mais realista que seja, ele sempre vai ser uma representação da realidade. Enquanto o livro lá de história que a pessoa lê na escola para aprender o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu no Rio de Janeiro de verdade, aquele livro não é ficção, aquele livro não é representação da realidade. Claro que ele também tem um fator narrativo, né, e também tem um fator de ponto de vista, mas aí tá querendo retratar algo objetivo. Então, por exemplo, você pode ler aquilo e você pode pensar, não, mas eu acho que esse ponto de vista aqui tá muito com viés ideológico, mas aquilo ali você tá lendo, entendendo que o autor, mesmo que tenha um viés ideológico, mesmo que esteja colocando um ponto de vista, porque isso sempre acontece na historiografia, né, você sempre adota um ponto de vista, mas mesmo assim, você tá entendendo que aquele autor tá tentando passar acontecimentos reais, objetivos, enquanto Machado de Assis está passando ficção, literatura. Estabelecido isso, fica um pouco mais fácil fazer a sua escolha de onde você vai situar a sua narrativa, porque você, como tá representando apenas um mundo real, mas aquilo ali que você está escrevendo é ficção, você escolhe o que entra do mundo real e o que não entra. Então você pode querer ser o mais realista possível e só colocar no seu livro bairros que existem, escolas que existem, cidades que existem. Assim como você pode fazer isso, você também pode criar coisas que não existem dentro daquele lugar,
E você também pode criar uma história que se passe num universo totalmente mágico, mas que siga, assim, algumas regras do mundo real. Sempre vai acontecer isso, porque, afinal, a gente está escrevendo para pessoas. Então, por exemplo, os seres que habitam nossas histórias, por mais que sejam, por exemplo, alienígenas, eles vão se comportar como humanos em algum grau. Pode ser no grau sentimental, pode ser no grau de perceber o mundo através de um equipamento sensorial, assim como a gente, né? Nossos olhos, nosso nariz, nossos ouvidos, tudo isso capta o mundo de maneira sensorial. Seu universo pode se passar em Westeros, pode se passar num lugar que não existe, mas que siga uma lógica do mundo real. Por exemplo, as leis das ciências, que as ciências naturais estabelecem para o nosso mundo, podem funcionar naquele mundo, ou você pode mudar uma coisa aqui, uma coisa ali. Você tá livre para fazer o universo que você quiser, sabe? Esse é o ponto. Mesmo que você queira fazer uma história realista, você tá livre para inventar coisas que não existem naquela história, e você tá livre para criar um mundo com dragões e elfos e tudo que você quiser, tudo que você achar que deve colocar ali naquela história. Ou pegar o mundo real e imaginar aquilo, por exemplo, daqui a 100 anos, como é que seria. Com isso, conservar traços de uma cidade, por exemplo, ou de um país, só que imaginar em cima daquilo. E dentro de todas essas opções, não existe uma escolha melhor ou pior. Vai depender também do gênero, né? Isso é meio óbvio, porque se você tá criando um universo totalmente fantástico, você tá num gênero de fantasia e não num gênero que se supõe mais realista, né? Que se propõe mais realista. Mas a coisa mais importante quando você vai criar o universo da sua história é você estabelecer para o leitor quais são as regras de funcionamento daquele universo. E aí não importa se o seu universo tá pra lá de imaginativo ou tá pra cá de realista. O importante é o leitor entender que universo é esse e como esse universo funciona. E o importante é você não quebrar esse senso de realidade ou de fantasia. Por exemplo, numa história em que só existem aviões, não vão existir dragões no meio do nada. Numa história que só existam dragões, não vão existir aviões no meio do nada. Quando você está escrevendo um livro, quando você está passando um universo para o leitor, o leitor ele vai ter um certo grau de suspensão da descrença, ou seja, de encarar aquilo, como eu disse, ele encara aquilo como ficção, porque é ficção, é literatura, e ele entende isso. E dependendo de quão realista for ou de quão imaginativo for, o leitor vai ter um grau diferente de suspensão da descrença. Suspensão da descrença seria a pessoa justamente entender que aquilo não é para ser crível como algo objetivo. Uma história como As Crônicas de Gelo e Fogo, ela vai exigir um grau maior de suspensão da descrença do que uma história como A Culpa é das Estrelas. Mas A Culpa é das Estrelas também vai exigir uma certa suspensão da descrença, porque se o leitor começar a se perguntar, não, mas todo mundo aqui tem câncer, todo mundo aqui sofre de alguma coisa assim, ou então, mas esses adolescentes aqui, eles não se parecem como adolescentes reais. Se o leitor começar a se perguntar isso, é porque o grau dele de suspensão da descrença não tá no nível que aquele livro exige. E isso não necessariamente é um problema do autor ou um problema do leitor. Depende, pode ser que o autor realmente não esteja conseguindo passar as regras daquele universo de um jeito tão bom, pode ser que o leitor seja, por exemplo, alguém que lê um gênero diferente, está se aventurando num outro gênero que exige um grau diferente de suspensão da descrença. Então não vamos apontar culpados aqui, né? O importante é você, como autor, entender, primeiro, que o seu universo é ficcional, mesmo se for realista, e entender que você tem que passar as regras desse universo para o leitor. Isso não significa passar de um jeito manual de instruções, óbvio, né? Mas cada elemento na sua história, cada evento da sua história vai passar isso, a ambientação da sua história vai passar isso. Então não se preocupem muito em relação a achar que não pode criar em cima de algo que existe e essas coisas assim. A escolha de passar o seu universo do modo mais realista possível ou do modo mais fantasioso possível é uma escolha sua, é uma escolha da sua história, é uma escolha do seu gênero, do seu projeto literário. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você tá chegando no canal agora, se inscreve. Aqui na descrição do vídeo você pode ver vários links, inclusive para os 2 livros que eu lancei esse ano. Quer dizer, um eu ainda tô lançando, que chama Elas na Outra Face da Fantasia, e o outro se chama A Criação do Escritor. Aqui na descrição você pode ver informações sobre eles e links para você comprar. Lembrando que nesse mês de setembro você pode ter o frete grátis na Criação do Escritor, e o Elas na Outra Face da Fantasia tá dando brindes exclusivos para quem comprar o livro esse mês. Tá na pré-venda, né? Então corre lá.
e até a próxima!